Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos, uma gestora de fundos que fez um estudo muito aprofundado sobre a rentabilidade dos PPR em Portugal. As conclusões são assustadoras para a sua carteira. Se tem um PPR, provavelmente está a perder dinheiro sem se aperceber disso. Ouça a entrevista e siga as dicas. Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica. Estamos a chegar ao fim do ano, altura em que se fala novamente muito na publicidade e nas redes sociais sobre fazer um PPR, sobretudo para benefícios fiscais. É assim que é vendido. Façam um PPR até ao fim do ano para depois ter um desconto no IRS. O que é que as pessoas deviam saber sobre PPRs e não sabem? Na verdade, muita coisa. Muito obrigada pelo convite para estar cá. Na verdade, muita coisa. As pessoas, de facto, ainda o fazem muito pela doação à coleta, e muito bem, porque permite recuperar 400 euros para quem tem menos de 35 anos, fazendo um PPR de 2.000 euros, ou para quem tem entre 35 e 50, recuperar 300 euros, investindo 1.750. Portanto, de facto, por aí, sim, mas o PPR tem uma vantagem muito maior, que é poder ter uma fiscalidade muito mais baixa na tributação de mais-valias. Ou seja, passado 8 anos de investimento, já só pagamos 8,6%, ou na reforma os 8%. Mas para além desta benesse, tem também todos os dividendos ou juros ou cupons que recebe dos ativos em que está investida, também só são tributados à saída. Portanto, alguém que tenha um PPR 20 ou 30 anos e que queira levantar uma parte porque lhe faz falta, pode levantá-la e só nessa altura paga no correspondente àquilo que levanta. Portanto, este é um bom exemplo de como o PPR também tem esta boa flexibilidade. Então as pessoas continuam a fazer os PPR, mas pelo motivo errado, que é errado, isto é, há outras razões, se calhar mais importantes, maiores, exatamente, para fazer um PPR, que não apenas receber um aumento de reembolso no IRS. Porquê é que o PPR pode ser uma boa ferramenta de investimento para os portugueses? O PPR é uma excelente ferramenta exatamente por todos estes benefícios fiscais, mas o que os portugueses muitas vezes não fazem e deviam fazer era saber escolher o seu PPR. E antes de mais podemos começar por aí, porque grande parte dos PPRs, eu até diria, começava por isto, são maus, são caros e são opacos. E isto leva-nos para o facto de termos repetido o estudo que já fizemos o ano passado, para todos os PPRs que são transferidos para a Casa de Investimentos. Nestes 4 anos recebemos 7.073 PPRs e ao estudar, obviamente, ao serem transferidos, que é outra coisa que muita gente ainda não sabe, é que os podem transferir para uma outra instituição, onde tenham melhores rentabilidades, por exemplo, que é um dos grandes problemas do PPR, e na análise destes PPRs, quando eles são transferidos, nós recebemos o histórico de entregas do oferador, do investidor. Isto significa que, obviamente, quando nos chega um PPR transferido e o mapa de entregas, nós sabemos qual foi a rentabilidade. E, na verdade, em média, nestes 7.073 PPRs, as pessoas ganharam 1,58%. E isto PPRs que têm
10 anos, 15, 20, 20 e tal anos, outros têm 5 ou 6. A média das rentabilidades dos PPRs é 1,58%. Ou seja, abaixo da inflação. Lá está. Por isso é que eu começo por dizer, são maus porque eles nem sequer, a esmagadora maioria dos PPRs não me pagam para a inflação. Então, já voltaremos a esse estudo. Uma vez que estamos numa altura do ano em que as pessoas vão ser bombardeadas com publicidade para fazer um PPR, ou até já elas próprias têm o hábito de fazer o PPR nesta altura do ano, que podem fazer ao longo de todo o ano, não têm de esperar por dezembro, não têm que aliás, pois é o melhor era fazerem no dia 2 de janeiro. Exatamente, que é para aproveitar o eventual crescimento. Exato. Agora, então, vamos imaginar que eu nunca fiz um PPR, fiquei interessado com aquilo que disse agora e que todas as instituições bancárias dizem que o PPR é um bom produto, pelo menos para ter benefícios fiscais, mas havendo centenas de PPRs em Portugal, como é que eu escolho o melhor PPR para mim? Que é a pergunta que toda a gente faz. Muito bem. Primeiro ponto, nós estamos a fazer uma poupança para o curto prazo ou uma poupança de longo prazo? Por exemplo, estamos a poupar para 3, 4 ou 5 anos, e para poder depois levantá-lo, ou estamos a poupar para 10, 20, 30, 40, para a reforma, como aliás tem um nome, para a reforma. E isto faz diferença. Porquê? Porque quando nós queremos um PPR mais para objetivos do curto prazo, ele deve estar investido em ativos com pouca volatilidade. O que é que isto significa? Devem estar maioritariamente investido em obrigações. É quase como se fosse um PPR garantido, enfim. É quase como se fosse um PPR, é quase como se fosse um depósito a prazo, mas com melhor rentabilidade, porque os depósitos a prazo, obviamente, todos vimos em que nível é que estão as taxas, e nesta altura nas obrigações conseguimos taxas mais elevadas. O que é que significa aqui quando investimos num curto período de tempo? Queremos obrigações de bons pagadores, de empresas com bom rating de crédito, que sabemos que nos vão devolver o dinheiro, e queremos obrigações com maturidades curtas para não ter o risco de grandes oscilações na taxa de juros. Isto significa também que se tivermos estas duas características, o PPR vai ter pouca volatilidade, porque independentemente das notícias, já não demora muito para o vencimento daquela obrigação e, portanto, não vai haver grande flutuação na cotação da obrigação. Se a pessoa precisar de resgatar passado 1 ano ou passado 2 ou 3, tem lá o seu dinheiro e isto é relevante. Por aquilo que está a dizer, eu acho que isto pode parecer muito confuso para as pessoas, porque fico com a ideia de que na sociedade portuguesa as pessoas não veem o PPR como uma forma de ganhar dinheiro. É apenas pôr dinheiro de lado, que tem que ter capital garantido, como os depósitos a prazo, para depois receber os tais 300, 350 ou 400 euros no IRS. Isso é que é o grande problema, Pedro. Que quando falam em obrigações, as pessoas não sabem, à partida, pelo menos se calhar a maior parte delas, do que sequer o que é que estamos a falar, não é? Claro. Portanto, eu conheço os depósitos a prazo e conheço os certificados de aforo. Portanto, comparando com estes dois produtos, como é que explica a alguém a importância de fazer um PPR, seja ele qual for? Porque o PPR tem uma vantagem, tem a vantagem de ter grande liquidez, da pessoa, se não o usasse para a dedução à coleta, ou poder levantar, mas mesmo que use, é a questão da flexibilidade, se tiver uma necessidade, obviamente tem que devolver o benefício ao Estado, mas tem ali o seu dinheiro. E passado 1 ano, o imposto já cai de 28 para 21,5%. Passado 5 cai para 17,2%. O que eu diria à partida, quando alguém faz um PPR, deve ser com a intenção de poupar a mais longo prazo. Mas, se de facto puder vir, quiser acautelar aqui a ideia de que pode precisar em 3 ou 4 anos, então tem que ser um PPR, por isso é que eu estava a distinguir. Há 2 casos diferentes. Se for uma poupança de mais curto prazo, 3, 4, 5 anos, às tantas, está muito bem um PPR de obrigações. Se for uma poupança em que nós podemos estar investidos 8, 10, 20 ou 30 anos, deve ser um PPR de ações bem escolhidas, mas que possa permitir que
apesar das oscilações de mercado, o que é que nós vemos? Nós vemos que nos últimos longos anos, aliás, se olharmos para os últimos 30, o mercado teve correções muito grandes e mesmo assim as ações tiveram rentabilidades acima de 10% ao ano. Portanto, isto significa que há duas formas de olhar para este dinheiro. Se for um PPR que nós queremos que varie menos, que podemos vir a precisar no curto prazo, então é importante que ele seja de obrigações. Se for o PPR, pode ter foco a longo prazo e pode ter melhor rentabilidades, muito melhor rentabilidades, investi-lo em ações, mas aqui também o que é que devem olhar ao olhar para isto? Devem ver no prospecto do fundo, do PPR, se percebem bem a filosofia de investimento, de que forma é que vai ser investido, qual é a política de investimentos, é clara? Depois devem ver outra coisa, as rentabilidades. Qual é o histórico de rentabilidades? E aqui, hoje, nós temos uma selva nas redes sociais, porque o que nós vemos é entidades a comunicar o período de tempo que lhe é mais favorável e comunicam aí nos últimos 6 meses tens uma rentabilidade, ou desde o início do ano, ou no último ano e meio, enfim, vão buscar o período que lhes convém. Mas, na verdade, todos nós deveríamos seguir aquilo que são as orientações da ESMA, que é a Autoridade Europeia, e que diz claramente que nós devemos olhar para rentabilidades de 3, 5, 10 anos. Mas quando um PPR não tem este histórico, tem que mostrar todos os períodos de tempo desde o seu lançamento. Que, aliás, é o que está a acontecer. Nós temos um anúncio na televisão e exatamente aparecem os anos todos, os bons e os maus. Pois claro, nós temos que mostrar tudo para que as pessoas possam escolher. Ou seja, clareza, transparência. E isto é importante. Quando as pessoas notarem que um prospecto tem falta de informação, ou que há coisas escondidas, ou que a comunicação tem estas artimanhas, não devem fazer, porque obviamente não vão ter uma situação transparente, não é? Se me permite, e eu posso estar enganado, fico com a ideia de que, mesmo quando fala em prospecto, as pessoas não leem nada quando fazem um PPR, ou seja, vão ao seu banco, em princípio, dizem que quero fazer um PPR, apresentam 2 ou 3 propostas, explicam brevemente o que é o PPR, preenchem o formulário, assinam e entregam e está feito o PPR. Portanto, há aqui um grave problema de literacia financeira por parte dos portugueses, porque não estão a pôr dinheiro num produto que não conhecem sequer, nem sabem que perguntas fazer. Correto. E o Pedro tocou no ponto. Temos um problema gravíssimo de literacia financeira e as instituições financeiras aproveitam-se disso e tiram vantagem com isso. Grande parte destes produtos, e não raramente, nós já temos uma série de clientes que nos transferiram 12 e 15 PPRs. Ou seja, o que é que nós temos? Nós temos mais de 600 PPRs em Portugal, temos muitos que vai às próprias instituições financeiras que o gerem e estão lá os chamados broken links, não conseguem obter nada de informação absolutamente nenhuma. Ou seja, vão ao Google, carregam e a página não existe. E a página não existe, exatamente. Portanto, as pessoas não conseguem obter esta informação. E depois confiam a velha história de confiar no senhor do banco. Não devem esquecer que o banco vai receber comissões da entidade que gera, que pode ser uma seguradora, porque grande parte dos PPRs em Portugal ainda são das seguradoras, cerca de 17 bilhões ou 1.000 milhões estão nas seguradoras, e portanto vendem o que naquele ano lhes pagar a melhor comissão. Porquê? Exatamente pelo facto principal das pessoas o fazerem pela dedução à coleta. Não há mal nenhum esse, mas a grande vantagem não é essa. A grande vantagem é, de facto, na redução de mais-valias. E se nós escolhemos um PPR que seja rentável, não há melhor forma de ter o nosso dinheiro, a nossa poupança aplicada. Porque nós vamos acabar por ter a flexibilidade de o poder levantar se precisarmos para um problema de saúde, para ajudar um filho, para o que é que seja, e vamos mesmo assim ter muito melhor rentabilidades. Um exemplo, Pedro, alguém que tenha um PPR que deu 1,58% ao ano, e é a média dos PPRs, e chegaram à Casa de Investimentos mais de 240 PPRs diferentes. Portanto, nós temos uma amostra muito próxima daquilo que é a população de PPRs. E ao analisar isto, o que nós reparamos é que, efetivamente, as pessoas
demoram, se nós usarmos uma regra muito rápida para calcular os anos que demora a duplicar o dinheiro, se dividir 72 pela taxa de rentabilidade, nós estamos a falar de 36 anos se fosse 2%. É 1,58. Portanto, nós precisamos de cerca de 50 anos para duplicar o nosso dinheiro, aquilo que investimos lá. E as pessoas esquecem-se de uma coisa: se alguém começar a fazer um PPR de 2.000 euros por ano, quando tem 25 anos e o fizer ao longo de 40 anos, pode muito bem, com uma rentabilidade aproximada de 8% ao ano, pode muito bem chegar à reforma com 700 ou 800 mil euros. O grande problema é que as pessoas não conseguem. Se eu perguntar ao Pedro quanto são 8 mais 8 mais 8 mais 8, o Pedro diz-me já, são 32. Mas se eu perguntar ao Pedro quanto é que são 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, não sabemos. Sim. O Daniel Kahneman, no Prémio Nobel da Economia, explica isto muitíssimo bem. Nós, o ser humano, não está preparado para o efeito multiplicativo. E é como ele explica que normalmente os investidores não entendem o juro composto, não conseguem perceber que com pequenos montantes que vão criando rendimento, que vão aumentando a base de capital cada vez mais, conseguem ao longo de anos, a importância é o tempo passar. Conseguem E quanto maior a antiguidade, maior o crescimento. O tempo é extraordinário na forma como depois aumenta a capacidade de criar riqueza. E isto é o ponto-chave. Portanto, as pessoas, em vez de olhar, já fizeram esforço, estão a fazer o esforço de poupar, em vez de olharem só para aquilo que é a dedução à coleta, muito bem que se aproveite. Que é o somar os 300 mais 300 mais 300, ou 400 mais 600. Mas devem dizer assim: eu tenho aqui 2.000 euros, se eu todos os anos chegar ao dia 2 ou 3 de janeiro, puser lá os 2.000 euros para o ano, já tenho a minha dedução à coleta feita no início do ano, vai render um ano mais. E tiver a preocupação de procurar um PPR rentável, que consiga um bom rendimento em ações, que seja seguro, que tenha uma boa política de investimentos, que seja claro, que tenha comissões razoáveis, porque atenção, este é outro grande problema, é as comissões que eles têm, já vamos lá. As pessoas podem acumular muita riqueza ao longo do tempo. Então, permita-me regressar ao princípio para que as pessoas compreendam que há vários mitos em relação aos PPR. E esse que referiu parece-me ser um deles, que é: as pessoas acham que ao fazer um PPR só podem resgatá-lo quando fizerem 60 ou 65 anos. Mas o PPR deveria estar na mesma categoria da poupança em relação ao depósito a prazo, aos certificados de aforro, porque, muito provavelmente, tem muitos PPRs que rendem mais até do que os certificados de aforro. Muito mais. E repara... E não precisamos ir logo para os mais arriscados, ou seja, esses que mencionou com obrigações, estão perfeitamente em concorrência, enfim, mais ou menos nessa categoria dos certificados de aforro. Poderiam estar, mas em Portugal não tem capital estão. 100% garantido, não é? Mas claro. Não tem. Um PPR de obrigações não quer dizer que seja garantido. À partida, se forem obrigações de bons pagadores e maturidades curtas, têm grande probabilidade de ele estar seguro. Por exemplo, de Estados, de nações. Exatamente, do governo português hoje, que é muito melhor pagador, desde alemão, desde obrigações de empresas, de grandes empresas que têm bons ratings de crédito, que são bons pagadores, que têm bom balanço, bons modelos de negócio. E, portanto, sim senhora. Agora, a questão é esta. O problema é que grande parte desses PPRs em Portugal são geridos com comissões superiores a 2%. E aqui é o ponto-chave que as pessoas ignoram. Para ganhar 2%, tinha de ganhar 4%. Tinha de ganhar 4%. Difícil. Basicamente, Pedro, isso leva-nos a outro número que o nosso estudo descobre. É que mais de metade dos PPRs tem rentabilidade inferior às comissões que paga. Ou seja, o grande beneficiário dos PPRs e desta massa de dinheiro, que são de cerca de 21 bilhões, com os dos bancos e os das seguradoras e os das gestoras independentes, como é o nosso caso, efetivamente, mais de metade não tem uma rentabilidade inferior às comissões que pagam. Para lhe dar o exemplo, há PPRs em Portugal, há um PPR em Portugal que tem uma comissão de subscrição de 25%. 25%? 25%. Espero que não esteja ainda eu não vou naturalmente dizer o nome. Não, mas está. Mas pode ser um erro, não é? Mas está, não pode. Não é. Está assim há uma série de anos. Portanto, então, se eu puser lá 1.000 euros, 250 ficam logo para a entidade. Ficam logo para a entidade. E temos... Então isso é quase impossível de recuperar. É o correto, exatamente, muito bem observado. Então estou a fazer um PPR para perder dinheiro de certeza. Está a fazer para perder dinheiro. E as pessoas não sabem, as pessoas não conseguem ver isto, olham para tudo que é financeiro. Mas por isso recebem os tais 300 euros ou 400.
do IRS. Exatamente, e só estão a olhar para isso, e daqui a muitos anos já nem sei quanto capuz, que é o grande problema, não é? Mas há muitos com comissões superiores a 2%, muitos. Há uma coisa que deve ser clara, se um PPR é gerido 100% em obrigações, não pode cobrar comissões comparáveis a quem gera com ações, porque quem gera com ações está a gerir numa classe em que vão ter rendimentos muito mais elevados. As obrigações, o que pagam, está condicionado pelo nível das taxas de juros. Nós hoje na Europa temos as taxas de juros na casa de 2%. Portanto, hoje, ao investirmos em obrigações, o rendimento expectável total, para não entrarmos em risco de crédito e em obrigações arriscadas, há de ser na casa dos 2,20 o rendimento bruto. 2,20, 2,40. Se tiver uma comissão da mesma magnitude, os investidores vão ficar outra vez a zero, como estiveram na maior parte do tempo. Como o ano passado, quando fizemos o nosso estudo, nos 2.683, a rentabilidade era 16. O que é que mudou de lá para cá? É que neste último ano, como as taxas, isto é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em entender, mas como as taxas vieram a cair, o preço das obrigações subiu e a rentabilidade aumentou. Mas estamos num nível de taxas de juro em que a rentabilidade das obrigações vai ser muito baixa. Por isso, se comparar com certificados de Aforo, que também já estão abaixo dos 2%, ou quando posso a prazo, que estão a 1, a 0,5, a 0,75, porque os bancos têm muito dinheiro gratuito, porque as pessoas deixam demasiado dinheiro à ordem, este é um grande problema, deixam demasiado dinheiro à ordem, deixam demasiado dinheiro em depósito a prazo, e de facto os bancos não precisam de pagar mais. Não precisam pagar mais para ter dinheiro. Portanto, nós oferecemos dinheiro aos bancos para eles ganharem dinheiro. E eles tarifam-nos tudo, não é? Com as comissões que cobram, que ainda ontem ouvi que elas têm aumentado consideravelmente. Portanto, representam quase metade ou mais de metade da rentabilidade. Da rentabilidade dos bancos. Permita-me só perguntar, porque fala em PPRs de obrigações, só que eu imagino alguém a ir ao seu banco, ou a ir a uma seguradora, ou uma entidade financeira qualquer, não vai chegar lá e perguntar, olha, quero saber que PPRs de obrigações é que tem. Mas seria essa a pergunta, então, para quem não quer arriscar em PPRs com muitas ações, uma percentagem grande de ações, chega ao banco e diz, eu estou interessado em fazer um PPR de obrigações, é esta a linguagem que deve ser? Se quiser, de facto, se não porque tem eu não vejo essa linguagem na publicidade. Muito bem, se a pessoa não consegue suportar a volatilidade das ações, se acha que aquilo a vai a preocupar ou acha que pode precisar daquele dinheiro em 4 ou 5 anos e quer ter a certeza de que é aproximadamente, muito aproximadamente aquele dinheiro, sim, e deve perguntar em que tipo de obrigações é que investem ou como é que são, se aqueles valores são seguros, e deve olhar para o histórico, deve ver a rentabilidade a 3 anos. O último ano não me interessa. O último ano é um ano, pode ser um ano de pura sorte. Por exemplo, a Casa de Investimentos em 2000, ou azar, a Casa de Investimentos em 2023 ganhou 33,88%, mas em 2022 tinha caído 25%. Ou seja, as pessoas têm que ver que um ano não faz o histórico, não nos diz muito sobre a qualidade de gestão de um PPR ou sobre a capacidade dele ganhar dinheiro. As pessoas têm que ver a rentabilidade a 3, a 5 e a 10 anos. Quando o PPR tem menos do que isto, têm que ter um cuidado redobrado, têm que ver exatamente no que está investido. E os PPRs podem ser 100% de obrigações, mas podem ter menos, podem ter 70% de obrigações e um bocadinho de ações, para ir buscar um bocadinho mais de rendimento. A pessoa tem que ver a sua finalidade. Eu, pessoalmente, diria que deveriam separar isto em 2 coisas. Olhar a mais longo prazo, e o PPR deve ser 100% de ações. A história mostra-nos que as ações vão oscilando, vão variando, mas a verdade é que elas vão oscilando para cima. A verdade é que a rentabilidade ao longo destes cerca de 100 e tal anos está muito próxima dos 10%. Portanto, é natural que venham a ter um rendimento. Nós, como que admitamos que seja 7 ou 8, é muito melhor do que ter 2. Estamos a ter ganhos de poder de compra. Estamos a ter ganhos acima da inflação, muito acima da inflação. Aquilo que seja em obrigações é, de facto, para quem não consegue ver a volatilidade, só para manter o valor do medo, ou então
mesmo para o curto prazo, porque senão hoje está mesmo condenado a retornos muito baixos, porque as taxas de juros estão outra vez muito baixas. Explique-me, por favor, quais são os grandes mitos dos PPRs em Portugal, informações erradas que as pessoas têm na sua cabeça e que não correspondem à realidade. Várias. Uma delas acham que eu tenho numa instituição e que tem que lá ficar. Não tem. Podem ser transferidos, a lei é clara, é muito fácil, é fazer, no nosso caso, fazemos uma minuta, ajudamos o cliente a tratar disso e o PPR em 10 dias tem que nos ser enviado. Portanto, 10 dias úteis é o tempo que a instituição financeira do outro lado tem para mudar. Seja não pode cobrar custos nenhuns. Seja um PPR, um fundo de PPR? Exatamente. Aliás, no nosso estudo, 34% são PPRs de capital garantido. E, portanto, PPRs com seguro. Seja seguro PPR, seja fundo PPR. Mas aí paga uma pequena penalização. No seguro pode pagar, mas ao contrário, no tal PPR de capital garantido, porque há seguros que não têm capital garantido. Portanto, se PPR tem obrigações, não tem capital garantido, logo não paga nada. Exatamente. Portanto, isto significa, mas aí tem que dizer mesmo, Pedro, que não é de capital garantido, ou ele até podia ser de obrigações e ser garantido. As pessoas têm que se lembrar, quando o PPR é de capital garantido, vão sempre ganhar muito menos. É da mesma forma que nós, para ter a garantia quando andamos de carro, que se tivermos um acidente, alguém paga os custos do automóvel em que batemos, nós temos que pagar um prémio pelo seguro. E por isso, quando estão a pagar um prémio pelo seguro, neste caso, para ter um PPR de capital garantido, a sua rentabilidade vai ser muito mais baixa. E eu vou-lhe dar então aqui uma surpresa muito grande. A rentabilidade destes PPRs foi 0,8, muitos deles com 20 anos e com 30, e outra coisa que é incrível, é que muitos destes PPRs perderam dinheiro. Sendo garantido? Sendo garantido. Cerca de 1/3 destes PPRs perdeu dinheiro. E porquê? Porque não é dito às pessoas quando é que o capital é garantido. Neste caso, as seguradoras também não deixam claro às pessoas, olha, este valor é garantido, mas é garantido só quando o senhor chegar à reforma, ou a senhora, quando chegar à reforma. Ou seja, devem também perceber que quando escolhem PPR de capital garantido, devem ver quando é que eu tenho garantido. Porque alguém que começou aos 25, que chega aos 50, até precisa para resolver um problema grave que tem e o quer levantar, pode ter lá muito menos porque aquilo só é garantido aos 60 anos, aos 60 ou 65, quando tiver. Exatamente. E isto é uma surpresa incrível e para mim foi, eu julgo que aliás por causa da reportagem de Pedro que fez o ano passado, a ASF pediu às seguradoras que isto ficasse claro nos prospectos, portanto eu espero que esteja a ser feito. A ASF, entretanto, deu aqui um passo que fez um comparador, mas o comparador também é muito limitado, porque só compara os seguros, só compara neste caso aqueles que têm pior rentabilidade. Contudo, no simulador dos PPRs da ASF, aparece lá se a garantia de capital é na maturidade ou é a todo o tempo. Já é um avanço então. Correto. E isso é importante as pessoas verem, porque isso fará toda a diferença, obviamente, se precisarem de o usar. Mas tendo consciência de que este vai ser muito menos rentável. E o ponto que eu gostaria mesmo que chegasse à maioria das pessoas e que a literacia financeira as pode ajudar, é mesmo este, é que efetivamente, se puderem estar investidos 8, 10 ou 20 anos, é muito raro perderem dinheiro em ações, desde que as comissões do fundo sejam sensatas, sejam razoáveis, como nós acho que fazemos. O nosso fundo tem comissões de gestão muito abaixo das comissões dos fundos que estão investidos em obrigações. Seria uma comissão exagerada para um PPR? Para um PPR que tem obrigações, uma comissão superior a 1% é exagerada. Então se as obrigações ganham 10%, e a maioria, eu acho que não conheço nenhum que tenha uma comissão abaixo de 1% em Portugal. Mas não é só a comissão de gestão, as pessoas têm que ver a comissão do depositário, têm que ver a TEC, que é a taxa de encargos correntes. A TEC são os vários custos que o fundo tem. É como a TAEG nos créditos, é isso, mais ou menos? É mais ou menos isso. Portanto, quando temos, neste caso, a TEC, nós temos a comissão de gestão, quanto cobra o gestor, temos a comissão do depositário e há PPRs que têm comissões de depositários de 0,75%, 0,5%, 0,25%, isto é muito elevado. Isto é muito elevado. Porquê? Porque muitas vezes é mesmo a instituição que tem o PPR que é o depositário, portanto está aqui a ganhar por 2 carrinhos, não é? Então ganha por guardar o dinheiro e pelo gerir. E
para gerir o dinheiro. Mas põe uma comissão. Como se fosse uma comissão. Como as pessoas só olham para a comissão de gestão, põem uma comissão de gestão mais baixa, mas têm lá escondida uma comissão de depositário elevada. Então, Escondida, ela está lá, mas as pessoas não olham para ela. então é ver o TEC. É ver a TEC, assim. não é? A taxa de encargos correntes, porque tem que ter aqui os custos todos, onde Então, está até os custos de regulação, a supervisão, onde estão os custos do auditor externo, tudo isto. É importante que as pessoas se habituem a conferir o que é que têm. É importante que olhem para o IFI. O problema dos IFIs é que têm 30 e tal páginas e as pessoas não vão saber isto. IFI é um documento que tem todas as coisas, é como se fosse um contrato. Tem a política de investimentos, tem tudo. É como a FINE dos créditos de habitação. Exatamente, que as pessoas deviam ver. Mas é esta a grande questão, e é aqui que as instituições financeiras tiram vantagem sobre os clientes, porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas não percebem que estão a comprar um PPR, tem um nome todo catita, até que investe em ETFs porque é moda, mas depois tem lá uma comissão de performance. Quando aquilo que estava subjacente aos investimentos em ETFs era as pessoas ganharem aproximadamente o que dá um índice de ações, mas devem-se lembrar que não é isso que está a acontecer, porque um ETF é um Exchange Traded Fund, não quer dizer que faça a mímica do índice. Portanto, devem ter o cuidado de distinguir o que é um fundo índice de um ETF, mas já há vários PPRs em Portugal que têm um ETF e depois têm uma comissão de performance. Mas então, a ideia de investir em ETFs não é ir buscar o rendimento aproximado do índice, para que os investidores tenham melhor rentabilidade. Ninguém a gerir aquilo, portanto aquilo é apenas um reflexo do que acontece nas mercados. Deveria ser, mas depois vão lá buscar 10 ou 20% de comissão de performance. Há PPRs em Portugal com custos de gestão de 6%. Com custos de gestão de 6%, com comissões de 6%. Portanto, as pessoas devem mesmo ter muito cuidado quando olham para isto. A questão é mesmo esta, a questão é que há aqui um problema de literacia financeira grave. As pessoas não conseguem ver isto. Ou seja, Pedro, o que é que fazia sentido? As pessoas exigirem ver uma fact sheet, a chamada folha de factos, que é uma folha em que tem que ter a filosofia de investimento, as várias classes que tem o fundo PPR, o custo de cada uma, mas tem que ter as comissões todas. Tem as 10 maiores posições em que tem... Isso não está lá? Muitas instituições nem sequer têm a fact sheet. E ou então não mostram tudo de forma absolutamente clara. E devem mostrar nessa dita folha de factos a história toda de rentabilidade. Por exemplo, há alguns fundos em Portugal que no último ano estão a fazer brilharetes, mas têm 30 e tal % investido em ouro. Isto vai continuar? Olha, eu acho que não. E, portanto, ou seja, temos que ver o que é investimento e o que é especulação. E está bastante, de facto, uma selva à volta de toda esta questão dos PPRs. Então vamos resumir. Eu quero fazer um PPR, para já o principal erro, ou o erro inicial, é eu só ir ao meu banco perguntar. Portanto, o que é que sugere a alguém que queira de facto fazer um PPR e fazer a melhor escolha para si? Onde é que eu vou procurar? Hoje, até se perguntarem ao ChatGPT quais são os 5 melhores ou qual é o melhor PPR, já lhes dá muita informação, e já agora como exemplo. Mas há artigos escritos sobre isto, Pedro já tem feito trabalhos sobre isto, há artigos sobre isto e as pessoas o que devem é mesmo ver para si. Como é que eu teria conforto e têm mesmo de ter a necessidade de ter algum conhecimento, ver bem os custos e pedir. Eu acho que há aqui regras muito simples, dizer assim, eu quero saber em que é que o fundo investe. A maior parte das pessoas que têm... O que é que lá está dentro? Exatamente, o que é que lá está dentro? A maior parte das pessoas que têm fundos PPRs não sabe no que está investida. Por isso é que eu disse, Pedro, são maus, são caros e são opacos, porque a maior parte das pessoas não sabe sequer no que está investido. Então, ir a vários bancos, já há vários simuladores, pesquisar na internet a diferença entre seguros PPR e fundos PPR, depois tentar perceber o que está lá dentro, ou seja, a percentagem de obrigações versus a percentagem de ações, para escolher um com o qual eu me sinta confortável, e depois ver os custos e como é que é gerido, ou seja, que tipo de empresas é que estão lá dentro nas ações e nas obrigações. E qual é a filosofia histórica? Ver as rentabilidades a 3, a 5 e a 10 anos. Por exemplo, uma das recomendações que a ESMA faz e que recomenda e que o supervisor, como no caso da CMVM, que transpõe esta ideia da ESMA,
a recomendação da ESMA é que a instituição financeira é obrigada a comunicar se o gestor mudar. Até isto tem, de facto, relevância. Se o gestor de um fundo muda. Mas aí já estamos a falar num patamar muito diferente. É verdade, mas o que lhe quero dizer é que há muita coisa que nem sequer está a ser cumprida. Já há, de facto, legislação e exigência, mas que não está a ser cumprida. E torna a vida dos investidores muito mais complicada, porque hoje nas redes sociais veem coisas e podem ir atraídos por uma rentabilidade. Pedro, se eu dissesse que a rentabilidade do PPR da Casa de Investimentos desde dezembro de 2022 até agora, as pessoas estavam a ganhar 24% ou 25%. Mas aquela que nós mostramos ao fazer os 5 anos foi 10,83%, que é excelente. Mas diga uma coisa, é menos de metade do que aquela que eu podia ter mostrado, não é? Isto é que é. Tem que haver à medida aquilo que mas está não mais pode alto, ser. Não é? Por isso é que digo, esse é um dos grandes fatores. Ver custos e dizer, se as taxas de juros estão perto de 2% e este PPR tem comissões de perto de 2%, eu aqui não vou ganhar dinheiro. Portanto, isso é uma forma de todo lado. Ver política de investimentos, tentar perceber, faz sentido, muito bem, ações, obrigações, se é misto ou não, e ver naquilo que podem estar. E o terceiro ponto é rentabilidades. Que rentabilidades é que os têm? A 3, a 5 e a 10 anos. Quando têm a menos de 3 anos, já estão a fazer uma aposta de fé. E nós sentimos isso também quando lançamos o nosso. Era menos conhecido, portanto também sentimos isso, obviamente. E sempre com a consciência... E também não tem 10 anos. E sempre com a consciência de que o que rendeu no passado não garante que aconteça no futuro. E esse é um ponto importante, obviamente. Desde que as pessoas percebam isso... Mas acaba por, se olharmos para a consistência, se houver consistência, acaba por ser um indicador muito razoável. Então gostava agora que falássemos sobre este estudo que realizaram. Obviamente tem de ficar claro para todos que são uma parte interessada neste estudo. No entanto, têm a possibilidade de analisar como é que estão a funcionar os PPRs no mercado, porque ao longo dos últimos anos receberam muitos milhares de PPRs transferidos de várias instituições para a vossa. Portanto, esta é uma amostra apenas daquilo que vos chegou, não é? Não envolve outras instituições. Mas são 240 diferentes, que é incrível. Portanto, permite aqui uma amostra que é representativa do mercado. Portanto, de acordo com os dados que vos chegaram, que é um retrato fiel da realidade, o que é que verificaram passado um ano desde que fizeram o primeiro estudo? Verificamos que não mudou grande coisa, porque na verdade continuamos a ter rentabilidades muito baixas. Elas aumentaram aqui um bocadinho, mas estão em linha com os estudos que tem o Luís Leitão do ECO, com os estudos que fez o David Almas no livro Como Salvar a Minha Reforma, o David Almas e o Joaquim Madrinha, que é ao longo de 20 anos, de 89 a 2009. Portanto, este estudo está mesmo muito, muito próximo. Estes PPRs, estes dados concretos e que podemos, obviamente, disponibilizar, mostram claramente que a história não muda. É esta. O problema é esse. Nós temos aqui um grave problema, é que isto não está a mudar. Enquanto as pessoas não tiverem mais educação financeira, não forem mais exigentes, isto não muda, porque as instituições financeiras custa-lhes mesmo a mudar. Então, quais são as principais conclusões deste estudo? Chegaram-vos 7.000 PPRs. 7.073 até dia 30 de setembro, que no mapa de entregas verificamos que a rentabilidade é 1,58%. Na média de todos eles. Na média de todos eles, mas destes... Fundos PPR. Muito bem. Destes, 34% tinham capital garantido e esses tiveram uma rentabilidade de 0,8%. Então, quer dizer, se não fossem as deduções fiscais, então... Era pior do que ter um depósito a prazo. Era pior do que ter um depósito a prazo. Correto. Sim, sim. Para a maior parte das pessoas, sim. É verdade. Mas eu acho que as pessoas não têm consciência disso. Não têm consciência disso, mas isso é verdade. Por isso é que é importante que esta informação chegue às pessoas, para elas poderem escolher, para elas poderem optar. Porque não é correto que haja este aproveitamento do esforço que as pessoas fazem a poupar. E enquanto as pessoas não se queixarem, continuam estas comissões. Claro, obviamente. Se nós dermos mais
formação, mais informação, mais educação às pessoas, mais conhecimento sobre estas matérias, elas vão ser mais capazes de escolher E mais de escolher os melhores, mais exigentes. E isso é que vai fazer com que os maus vão saindo do mercado. É O só isto. mercado muda Claro, exatamente. a favor do consumidor. Correto, as instituições financeiras vão ter que ter uma preocupação de baixar custos e subir rentabilidades. E devo-lhe dizer sobre isto uma coisa. Nós achamos sempre que para a classe de risco que temos e para as rentabilidades que temos comissões razoáveis, que temos comissões muito simpáticas para os nossos clientes. Mas nós agora, quando fizemos 5 anos, e pelo volume que já temos em PPRs, quisemos baixar as comissões de gestão a todos os nossos clientes. Zero a todos os nossos clientes PPR, 0,1%. E na nossa classe Funds nós temos agora 1,20 e na classe Prime, que é a partir de 1.000 euros, 1,4. Mas gerido em ações e com uma rentabilidade de 10,83%. Porquê? Porque também é um sinal para os nossos clientes de que estamos a crescer juntos. E eu acho que é este sentido de decência que temos que ter com quem faz o esforço de poupar. E, portanto, se de facto passarmos às pessoas, como nós fazemos nas cartas trimestrais, nos nossos webinars, a informação, elas vão valorizar, vão aprender e nós sabemos que não têm só connosco investimentos que têm noutros lados porque querem diversificar, independentemente de ser certo ou errado. Obviamente que não devemos perguntar ao barbeiro se precisamos de um corte de cabelo, por isso não é a mim que me devem perguntar, porque eu vou preferir que tenham tudo connosco. Mas efetivamente isto dá-lhes capacidade para estar alerta noutras coisas e talvez por isso nós temos recebido tantos, porque as pessoas entretanto ficam alertas e dizem, mas porquê é que eu tenho outro PPR aqui ou ali? Quando comparado com este, eu sei tudo o que se passa aqui, eu sei onde estão investidos, eu sei porque é que isto aconteceu, eu sei porque é que tenho esta ação ou tenho aquela, porque é que eu vou estar noutra coisa que aquilo é uma caixa negra. É esta coisa que nos vai distinguir. Destas transferências, lembra-se de algum relato de alguém que ficou completamente surpreendido com o que foi transferido porque até pensava que se calhar estava a ganhar dinheiro com o seu PPR e não estava? Muito. Tenho um caso de um PPR que foi feito em 2001, com 93 mil euros, que esteve investido até 2023 e quando chegou tinha 91 mil. E esse é um caso que há muitos casos que eu tenho conhecimento, obviamente que tenho, até porque alguns PPRs... São décadas perdidas. São. Não, até para a inflação. São 23... Claro, ele perdeu dinheiro em termos absolutos, mas também em termos relativos, porque no mesmo período de tempo o euro desvalorizou-se cerca de 40%. O euro está a desvalorizar, face a 99, 40 e tal por cento, 45, 46%. Vejam, se as pessoas investirem com uma taxa de rentabilidade inferior a 2,14, que é a média neste período, as pessoas estão a perder dinheiro todos os anos. Portanto, nós estamos a pedir às pessoas, e isso devo-lhe dizer que me deixa desconcertada. Agora, no dia da poupança, há dias, e muitas vezes lá vem estudo sobre a poupança, os portugueses até poupam, os portugueses ganham mal, e os portugueses até poupam, mas têm a sua poupança tremendamente mal. Alguém está a ganhar com as nossas poupanças. Sim, isso obviamente, não tem dúvida, em comissões tem sido uma máquina, mas é para as instituições financeiras e não para as pessoas. Portanto, as pessoas até poupam, o problema é que não sabem investir, por isso é que é importante conhecimento, por isso é que fizemos a maior aula de literacia financeira, por isso é que nós fazemos tanta coisa na área da educação financeira, porque isto não é sobre a casa de investimentos ou sobre o fulano A ou B, isto é sobre uma sociedade inteira, é sobre as famílias poderem viver melhor, terem mais certeza para aquilo que pode ser um futuro mais tranquilo, ter menos ansiedade na gestão das suas poupanças. E depois bombardeiam-se com números, os portugueses têm que poupar mais. E vêm as pessoas das instituições financeiras que gerem de uma forma absolutamente miserável para as pessoas com grande incompetência e grande aproveitamento, que são exatamente os nomes, e vêm estas pessoas dizer os portugueses têm que poupar mais. E esses senhores não têm que gerir melhor? Têm que gerir melhor. E partilhar parte dos lucros, não é? Correto. Então, partilhar mais. Se eles estão a ser... se eles têm rentabilidades fracas, estão na classe de ativos que está a ser mal remunerada, como são as obrigações, e que consistentemente são ao longo da história, a menos que as pessoas vão para obrigações com muito risco, mas isso já é igual a ter ações.
e vão sempre ter menos rendimento. Mas se estão nessas classes têm que baixar comissões. Baixar comissões é fundamental. Que estes produtos baixem as suas comissões é imprescindível, mesmo que consigam rentabilidades melhores. Porque ter retornos desta natureza não é... Isto é demasiado mau o serviço que se está a prestar às pessoas. Outra conclusão do vosso estudo é que, ao analisar as comissões, normalmente as comissões são mais elevadas do que a rentabilidade que a pessoa tem no seu PPR. Como é que podemos explicar isto às pessoas? O que podemos explicar é isso, é de facto estas instituições estão a gerir com obrigações, papel comercial, obrigações que foram emitidas a taxas baixas e estão presos, estão de facto investidos em produtos pouco rentáveis. E sobretudo, com estas comissões elevadas, o rendimento fica todo para a instituição financeira, ou quase todo. E este é o grande drama. Então, por exemplo... de acordo com o que analisou, com o que chegou às mãos, é que, por exemplo, se um produto cresceu 5%, 3% ficaram para o banco e só 2% é que foram para as pessoas. Em alguns casos pode ter sido, mas há muitos fundos que têm mais de 2% de comissão. Agora, não faz sentido que alguém que fez esforço para poupar, que teve que ganhar o dinheiro, que o herdou, o que é que seja, mas que fez esforço para não o gastar, para o poupar e que o investir num PPR, faz sentido que a maior parte do rendimento vá para o dono do dinheiro e não para quem está a geri-lo, porque senão então estamos a apropriar-nos do bem dos outros. Mas aqui chegamos a um ponto importante que é, isto é um negócio, não é? E pode ser, para nós também é casa de investimentos, temos aqui fazer com decência. Sim. Não há aqui nada de ilegal, desde que as regras sejam claras para todos. O problema Portanto, o consumidor tem de, perante as alternativas no mercado, escolher o que é melhor para si. Se está a ser maltratado, ou seja, o problema é que não tem consciência de que está num produto em que está a ser maltratado. E aí voltamos aos mitos. Não sabe que o pode transferir, não sabe que um PPR de ações para o longo prazo é muito seguro e mais seguro que um de obrigações, porque vai dar mais rendimento. Não sabe que as crianças deviam ter um PPR, porque vão ter um horizonte de investimento tão longo, são grandes beneficiários disto, em vez de estar naquelas contas de poupança que os bancos criam e que têm ali muito dinheiro de borla à ordem ou numa conta a prazo sem rendimento nenhum. Não sabem que podem ter um PPR, fazer um PPR depois dos 65 anos, que é uma pergunta que me tem sido muito feita, pois claro que podem. Alguém que tem 75 anos, passado 5, já tem a benesse dos 8%, porque já está reformada, já pode ter só 8% de imposto sobre a sua poupança, ao invés de estar recorrentemente a fazer de posse a prazo, que de cada vez que vencem vão ficar 28% para o Estado, no PPR. Ele vai acumular e chega ao fim só paga 8%. Eu fiz um trabalho que foi comparar isto, Pedro. Comparar isto ao longo de um período de 30 anos. Alguém que tem 10 mil euros, investe num depósito a prazo e investe a cerca de 3%, que hoje já não investe, mas eu fiz isso há cerca de 2 anos, investe a cerca de 3%. Passado os 30 anos tem lá 17 mil euros, a coisa que vale, e alguém que tem no PPR tem 200 e tal. É uma diferença gigantesca. Faz toda a diferença do mundo para o conforto que alguém pode ter na sua reforma. A reforma, as pessoas, hoje, a União Europeia, a OCDE, vem-nos dizer que nós vamos, a partir de 45, nos vamos reformar com 38,5% do último salário. Vamos o quê? Vamos continuar a criar pobres para andar de mão estendida ao governo, à espera das migalhas ou de mais 70 euros, ou 50 ou 100 euros? Nós temos que ajudar as pessoas a terem dignidade, a serem independentes. Isto é o que deve fazer um país decente. É poderem estar um bocadinho mais no controlo da sua vida e da sua vida financeira, porque é isso que nos pode dar tranquilidade. E eu não estou sequer a dizer que a poupança é para depois comprar Ferraris, não é nada disso. Eu estou a dizer é que é para ter tranquilidade para a sua vida, para ter liberdade, para ter um bocadinho mais de conforto, para estar tranquilo, para poder ajudar um filho, para poder fazermos uma coisa para a qual trabalhamos tantos anos e que gostávamos de fazer. Podemos cumprir com alguns daqueles que são os nossos objetivos de vida, não ficar amarrados à pobreza e a uma coisa que não vai dar rendimento nenhum. Então, chegando a esta conclusão que há maus PPR e há bons PPR
e PPRs inócuos também no meio disto tudo, que não aquecem nem arrefecem, eu posso perguntar ao meu banco ou à minha seguradora qual é o estado geral do meu PPR? Ou seja, o que me diz é que só soube isso quando foram transferidos e os bancos ou as financeiras são obrigados a emitir um documento oficial com esses dados todos, porque vão transferir a antiguidade, as rentabilidades, etc. Mas como é que eu posso fazer para saber se o que eu tenho é bom ou não? Porque eu provavelmente não tenho essa perguntar à consciência. instituição financeira em que é que eu estou investido, quero que me informe em que é que estou investido, qual é a rentabilidade que tive desde que estou aí e quero saber que comissões é que estou a pagar por ano. E a partir daí já sabe que tem um PPR péssimo, porque a esmagadora maioria dos cerca de 640 o que é que há, 630 ou o que é, são muito maus. Ou então até confirmar que está tudo bem, não é? Mas eu Esses já são casos raros. Mas provavelmente vai ter uma surpresa. Provavelmente vai ter alguém que se vai esquivar a dar-lhe esta informação, não vai ser fácil obtê-la, porque é isso que nós... Aliás, eu tenho reportes de pessoas que pediram, inclusivamente no Banco de Estado, na Caixa Geral de Depósitos, para transferir PPRs e tiveram gestores de conta a dizer que não era possível transferir. Cuidado que vai perder os benefícios. Não, os benefícios estão garantidos. Por isso é que são transferidos. Por isso é que são transferidos. Não estão a ser resgatados, estão a ser transferidos. Mantêm a antiguidade e mantêm todos os benefícios fiscais. Portanto, isto é relevante. Mas os gestores bancários têm uma luta tremenda para manter os ativos. E, portanto, usam muitas vezes este tipo de... Pois, usam muitas vezes esta informação, não a passam de forma clara. E também não sei se muitas vezes a têm de forma clara. Se a têm logo de forma clara, porque muitas vezes estes PPRs são das seguradoras. O banco simplesmente o colocou nas contas, o vendeu. Sim, recebe uma comissão e pronto. Está feito. E pronto. Porque olhou-se sempre para isto como um parente pobre e a pessoa vai ter ali um benefício e acabou. Quando não é essa... Não, é um instrumento de poupança a longo prazo. É dar às pessoas a possibilidade que, com alguma disciplina e um pequeno sacrifício anual, poderem chegar à reforma, se aplicarem bem o dinheiro, com uma conta que lhes permite ter um excelente conforto na reforma. É possível com 2.000 euros por mês. E sempre que tenham um extra, podem mandar para lá um extra. E há outra coisa que eu acho. Se, de facto, as pessoas vissem boa rentabilidade nos seus PPRs, acho que poupavam mais. Pois, porque sentiam que valia a pena o esforço. Sentem o benefício. Vale a pena o esforço, justamente. Vale a pena o esforço. Na verdade, o que aconteceu à maioria foi que, se tivessem comprado coisas que não depreciassem de valor, tinha sido melhor do que ter o dinheiro poupado e mal investido, porque perderam para a inflação. Então, que incentivo é que dá às pessoas, agora nesta altura de fim de ano, em que isto vai surgir na nossa mente quase de certeza, antes de fazer o PPR ou reforçar o meu PPR, o que é que eu deveria perguntar-me a mim próprio ou perguntar à minha instituição? O primeiro conselho às pessoas é, por favor, pense a longo prazo. E alguém que tem 50 anos pode continuar a pensar a longo prazo, porque nós vivemos cada vez mais tempo. E se alguém conseguir poupar, pensar em poupança a 8 anos ou mais, já tem de facto no PPR um grande benefício. O segundo é dizer, para este tipo de tempo, o PPR deve ser de ações, 100% de ações. Procure quem confia. Veja... Para quem tiver um perfil arriscado, né? Todos têm esse perfil. Mas, Pedro, as pessoas têm que perceber que de facto estão melhor em ações, têm é que ter informação, estão muito melhor em ações. Pelo menos historicamente é essa a conclusão. Exatamente, historicamente é essa a conclusão, e enquanto houver pessoas no mundo dispostas a trocar uma parte daquilo que ganham por comida, por roupa, por um carro, por ir ao cinema, por fazer coisas que todos temos prazer em fazer, por precisar de coisas para a educação dos filhos, o mundo vai continuar mais ou menos a funcionar da mesma maneira. De repente parece que o mundo vai virar todo o avesso. O mundo tem sempre incerteza e o mundo é muito mais incerto daquilo que nós gostamos de admitir. Mas, quando investimos em ações, é a classe de ativos que está mais alinhada connosco. Porquê?
porque as empresas procuram o lucro, procuram evoluir, procuram melhorar margens, procuram ter cada vez um produto ou um serviço melhor que as distinguem dos seus concorrentes. E, portanto, vão ganhar lucros maiores. E é isso, e nós devemos investir em lucros, ter lucros. E eu não estou a dizer às pessoas que deem o salto do 0 para o 100. Eu estou a dizer às pessoas que o façam até de forma gradual, que comecem, que tentem aprender, que tentem perceber. E atenção, na poupança e no investimento, o mais importante nem é um profundo nível de conhecimento, é muito mais o comportamento. Alguém que tenha a disciplina de todos os anos, de todos os meses, como da mesma maneira que paga a conta da água, a conta da luz, a prestação da casa ou a renda da casa, que gasta X em comida, que ponha sempre o seu nome no topo. Futuro, ou reforma, ou poupança, que se paga a si primeiro uma parte, 100, 200 euros. Estes dias fiz um exercício para uma apresentação pública que fiz. Alguém que poupasse durante 40 anos 100 euros por mês, consegue chegar à reforma com 200 e tal mil euros. Alguém que poupa, e só começar com esse, não é com 2.000, não é? 100 por mês, que dá 1.200 por ano. Alguém que começa com 200 por mês e que ao longo de 40 anos põe lá 200 por mês, fica com quase 500 mil euros. Alguém que consegue ao longo deste tempo poupar 300, fica com quase 800 e tal mil euros. Portanto, a pessoa deve pensar assim, deve tentar ter algum conhecimento, mas depois é o comportamento, é manter um bom hábito, não é? As pessoas têm que se lembrar que se tiverem implicitamente o estímulo de poupar, de o pôr todos os meses logo, de o investir logo no seu PPR. Esquecer que esse dinheiro existe. E esquecer, está ali para o seu futuro, está a crescer, ele pode ter flutuações, mas está a crescer, vai crescer. E que tenham esta disciplina, que não se assustem, porque já nos últimos 30 anos, alguém que abriu uma conta em 95 em ações, em 2000 viu o S&P 500 caiu 47% e depois recuperou para os máximos em 2007, mas em 2008 caiu 55%, depois caiu 35% com o Covid, depois caiu 25% com a guerra na Ucrânia e a crise de inflação. Mesmo assim, alguém que o teve de 95 até 2025, até setembro de 2025, podia ter ganho 10,43% ao ano. Ao ano. Ou seja, neste período de 30 anos, em que o PPR fica investido, passou por grandes crises, e já agora, 2008 foi a segunda pior crise em 100 anos. 100 anos. O sócio de Buffett dizia, Charlie Munger, que normalmente viam-se duas quedas de 50% ou mais, 2 quedas por século. Portanto, nós já tivemos estas 2 quedas por século, mas as pessoas devem estar preparadas para estas quedas e não entrarem em pânico e respeitar nessas alturas. Se perceberem a filosofia, se tiverem toda a informação, a nossa experiência na Casa de Investimentos este ano, abril, foi o mês que mais reforços houve nas contas dos nossos clientes. Porquê? Porque lhes explicamos o que temos e qual era o impacto que as tarifas poderiam ter sobre a carteira de investimentos. E as pessoas reagem a este estímulo, têm mais informação, ganham confiança. Nas quedas. Correto. Se nós passarmos conhecimento às pessoas, o conhecimento, falar verdade, prestar-lhes um bom serviço, gera confiança. Não é do momento 0 para o 1, mas vai ser ao longo do tempo, permanecendo, e a consistência é fundamental para criarmos essa confiança. Portanto, alguém que começa hoje a investir, que consegue perceber algumas regras básicas do investimento, que conseguem fazer algumas destas perguntas que o Pedro colocou e que são importantes e que são inconvenientes para muitas instituições financeiras, que tenta perceber alguma coisa e que tem alguma disciplina e entende que vai ser mesmo preciso poupar, mas temos que dar às pessoas o rendimento para o esforço que estão a fazer, o incentivo para o fazerem, para o aumentarem. Se as pessoas entenderem isso, vão conseguir ter melhores rentabilidades para as poupanças. Nós gostávamos muito que houvessem muitos mais milionários, muitas mais pessoas com muito mais poupança. E é possível, começando cedo, é possível, de facto, ter muita segurança financeira ao longo do tempo. O que nós conseguimos acumular não está tão relacionado com o valor de salário que temos, mas muito mais com a disciplina de poupança. E isto é a nível mundial, estes estudos estão muito disponíveis a nível mundial. E começar o mais cedo possível. Começar o mais cedo possível. O melhor,
A melhor altura para começar era há 20 anos, a segunda melhor é hoje. Nunca começaremos tão cedo como hoje se não o fizermos até aqui. Muito obrigado por ter acompanhado esta entrevista a Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos. Descarregue a minuta para enviar para a entidade onde tem o seu PPR para saber quanto está a render o seu plano Poupança Reforma. Essa minuta está em www.contaspoupanca.pt. Se verificar que está com rendimentos miseráveis, pondere mudar para um que seja mais rentável de acordo com o seu perfil de investidor. As diferenças podem ser de muitos milhares de euros. Eu sou Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Como é que está a tua lista de compras para a Black Friday? Muito simples. Este ano só quero uma coisa. Só uma coisa? Diz lá qual é. A taxa Black Friday do Active Bank. Assim, posso comprar o que quiser, no abrir e fechar de app. Soluções de crédito Active Bank. Active Bank. Simplifica. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal, sob o número 23.